Bom, e para saber dicas de como não se perder com as dívidas e renegociar, nós recebemos aqui no estúdio advogado e também consultor Ronaldo Gottlieb. Muito bom dia. Muito Tudo bom bem? dia. Muito bom dia. Doutor Ronaldo, o que o consumidor deve fazer na hora, agora no começo do ano, cheio de dívidas, de tentar renegociar essa dívida? Quais são os direitos? Do tipo, parcelar é um direito do consumidor ou tentar um juro menor? Quais são os direitos do consumidor nesse momento? As situações são sempre muito individualizadas. É preciso, antes de tudo, a pessoa ter consciência de quanto ganha e de quanto pode gastar. Eu digo sempre que existem algumas perguntas básicas. Eu posso comprar isso? Eu devo comprar isso? Porque o consumidor ele precisa cuidar fundamentalmente da sua saúde financeira. E o termo é exatamente esse, saúde financeira, porque a pessoa precisa manter essa saúde positiva. Então, ela vai examinar a sua situação. Receber um 13º é um dinheiro que entra, é um dinheiro a mais que entra. Aproveita para quitar algumas dívidas, evitando o que eu chamo da segunda onda de dívidas. A primeira é aquele parcelamento. A pessoa vai comprar um carro, vai comprar uma geladeira, uma televisão, aí parcela. Parcela um produto, parcela 2, 3, não consegue pagar, aí começa a fazer empréstimos para quitar essas parcelas. Nesse momento, ele já começa a enfrentar uma situação que vai trazer muitos problemas. Então, é cuidar, primeiramente, da saúde financeira e depois pensar nos seus direitos. Professor, qual o caminho para uma pessoa endividada buscar a revisão do contrato na justiça? E como os juízes têm tratado essa relação entre credor e devedor? Bom, o direito do devedor, ele está previsto principalmente no Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, fundamentalmente, determina que o consumidor é a parte mais frágil, a parte mais fraca. Então, por isso, ele consegue modificar cláusulas de contratos de empréstimo, comprovando que aquelas cláusulas provocam prejuízos. É o caso de juros abusivos, absurdos, ou quando a pessoa é verdadeiramente induzida a errar, né? Existem casos de idosos que fazem contratos consignados e são lesados por empresas, muitas vezes inescrupulosas, que quando ele vai fazer o empréstimo, empurram a ele 2 ou 3. Isso é muito comum e acaba provocando, ultrapassando aquele limite, né, de 30% que cada pessoa pode ser descontada. Na justiça, o consumidor é tratado como parte frágil. Então, consegue normalmente revisar essas cláusulas, modificar contratos, porque existe uma diferença fundamental entre o devedor que foi induzido a errar, que acabou se perdendo das suas contas, e aquela pessoa de má fé, aquela pessoa que quis dar um golpe no mercado. O brasileiro não tem o hábito da poupança, então ele acaba muitas vezes se confundindo nas dívidas. E aí é uma questão mesmo de se reorganizar, indo à justiça, ele discute o seu contrato e ele se organiza. Então ele tem sido visto com muito bons olhos pelos julgadores. Então, mas e o consumidor que está renegociando a dívida, tem intenção de pagar, ele pode ser considerado um devedor comum e ele pode ser tratado diferente, porque existe muito constrangimento nessa hora da negociação e tentativa de constrangimento para enfraquecer ainda mais, né, a possibilidade de negociação. Eu gosto muito de começar uma conversa sobre dívidas deixando claro uma coisa: devedor tem direitos. Às vezes a pessoa está endividada e fica completamente perdida, acha que não tem jeito e etc. Devedor tem direitos. E o principal deles, isso é uma brincadeira que eu faço, é que ninguém é preso por dívidas no Brasil, salvo o devedor de pensão alimentícia, né? Mas se a pessoa está devendo a casa própria, o automóvel, a geladeira, ela não vai presa por isso. O que pode acontecer é o seu nome ser encaminhado aos cadastros restritivos, né? SPC, Serasa, e ela ficar realmente com o seu crédito limitado. Então, essa é uma grande ferramenta a favor do devedor no momento que vai negociar. Olha, eu quero pagar, né? Mas também há que se pagar o justo e não juros abusivos. Então, se compõe, o credor quer receber, o devedor de boa fé quer pagar, porque isso é uma verdade, o brasileiro, em sua grande maioria, eu falo pela minha experiência lidando com esse tipo de problema há muitos anos, ele quer acertar as suas dívidas, o que muitas vezes não acontece porque ele não pode. Então, a questão é saber que existem direitos. Você citou constrangimento, realmente, nós vemos absurdos no dia a dia de pessoas serem cobradas. Eu gosto de citar esse exemplo também de uma cliente minha, que o pai havia falecido, a dívida era do pai, e a empresa de cobrança, através de sua representante, disse que ela tinha que pagar a dívida, porque a dívida seguia até 4 ou 5 gerações.
né? Um troço completamente absurdos. A dívida falece com a pessoa, né? Isso é um fato. Doutora, a gente tem várias perguntas de assinantes chegando aqui, dúvidas sobre como se reestruturar financeiramente. A primeira delas é a seguinte: como é possível que devedores contraiam outras dívidas através de empréstimos para pagar a primeira? O sistema de cadastro da SPC Serasa realmente funciona? É a pergunta do Davi Martins, de Manaus. Davi, realmente funciona sim, mas muitas vezes a pessoa estar endividado não significa estar inadimplente, né? Acho que endividados estamos todos nós, né? Se você almoçou ou jantou ontem na rua e passou o cartão de crédito, você tem uma dívida. O que vai fazer a diferença é se você vai pagar ou não essa dívida. A partir desse momento, você se torna adimplente ou inadimplente. Então, muitas vezes, as pessoas estão renegociando com dívidas que ainda não foram encaminhadas para esses cadastros, tá? É possível, sim, e eles funcionam. Mais uma dúvida, então, de assinante que mandou pergunta para a gente no g1.com.br/Globonews. O parcelamento da fatura do cartão é um bom negócio? É o Livelton da Silva Mota fazendo essa pergunta. Cartão de crédito é um problema sério, né? As pessoas realmente se perdem no cartão de crédito, aquela sensação de não estar gastando dinheiro, né? Os juros do cartão de crédito, como do cheque especial, são muito elevados. Chegam a 14%, 12% ao mês. Eu acho muito mais interessante se tomar um empréstimo pessoal, um empréstimo próprio, com juros muito menores para fazer a quitação. É melhor do que o parcelamento no cartão de crédito. Mas lembro sempre que o que eu falei no princípio, são situações individualizadas. Então, tente primeiro a composição, mas o devedor tem que ter uma visão, eu chamo de evitar a miopia financeira, porque nós às vezes olhamos o que não devemos, é o valor da prestação. É preciso saber a taxa de juros, é preciso verificar se é um bom negócio ou não. Então, tem que examinar a situação. Ronaldo, quais são os atalhos perigosos para resolver problemas de crédito e como se calcula o valor correto de uma dívida? Olha, os atalhos perigosos é negociar sem preparo nenhum. É quando a pessoa mergulha numa negociação sem saber aonde vai chegar. O que acontece, como eu falei, as pessoas estão preocupadas com a prestação. Então, às vezes, uma pessoa tem uma dívida para ser paga em 10 parcelas de 100, não está conseguindo pagar os R$100 e negocia em 30 de 50. Não foi um bom negócio, ela ampliou por demais essa dívida, né? Então, ela precisa estar sempre bem assessorada, eu diria isso, conhecer os seus direitos, ter uma boa noção disso. E o recálculo é um instrumento que hoje pode ser feito até de uma maneira muito simples. O próprio Banco Central do Brasil, em seu site, ele disponibiliza uma calculadora chamada calculadora do cidadão, onde a pessoa, de uma maneira muito simples, não precisa entender de matemática, de finanças, nada disso, coloca poucos dados e encontra o resultado. Doutor Ronaldo, muito obrigada pela sua participação, pelas dicas aqui para os nossos assinantes. Doutor Ronaldo Gottlieb, advogado e consultor. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Dicas valiosas, Ronaldo. Muito obrigado. Obrigado.